Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Estamos aqui mais uma vez com o reverendo Padre Guidoni e hoje, como fiel, estava vendo ali os vídeos do Padre Vergara e impressionante, Padre, algumas coisas assim que eu fico assim abismado, chocado, com o coração aflito do que está acontecendo no México. E não sei se o povo brasileiro está ciente dessas coisas. O clero sempre está, mas nunca vai falar nada. Isso aí é evidente e vai ficar em silêncio, mas é umas coisas assim que eu fico revoltadíssimo como que tá passando por isso o México. Aquele povo lá que, terra dos cristeiros, que o padre esteve lá, conhece bem. Bem, como disse o Dr. Yuri, muitas coisas estão acontecendo no México, e eu diria mais, não somente no México, mas agora também na Argentina e Colômbia, e por consequência, igualmente nos Estados Unidos e algumas partes da França e Espanha. O grande problema atual é o seguinte: a crise da sociedade sacerdotal Trento. Não é a primeira vez que nós falamos disso aqui. O doutor teve a oportunidade de gravar 2 vídeos com o reverendo padre Hernán Vergara, desde México, onde ele expôs especialmente o problema da tese de Cassitiacum e também a problemática da sociedade sacerdotal Trento em vistas dos últimos acontecimentos de Molinari, Argentina. Só vamos nos situar aqui, padre, que tem pessoas que não conhecem o que é a Sociedade Sacerdotal de Trento. É uma sociedade ligada à CMRI, a maior congregação sede-vacantista do mundo aí e tal, e ligada também aqui na Argentina pela Mater Dei. Então tem um grupo gigante no mundo inteiro e está ali no México, é o que domina o México, pelo que o padre me contou. Né? É a maior congregação religiosa do México, do país inteiro. É a Sociedade Sacerdotal Trento. Então, é muito interessante notar como ela nasce. Trento nasce ao final da vida de Monsenhor Carmona. Monsenhor Carmona não criou Trento. O padre Arriaga não criou Trento. Isso aqui deve estar muito bem registrado, não é obra deles. Mas o que aconteceu foi que o movimento iniciado pelo padre Arriaga e por membros do movimento estudantil mexicano, especialmente anticomunista, teve muita força para lutar contra o Vaticano II e até mesmo conseguiram lograr a sagração episcopal de Moisés Carmona através de Monsenhor Tuque. E quando Moisés Carmona retorna ao México, você vai ter uma expansão do sede-vacantismo no México, especialmente graças ao padre Arriaga, mas sacramentalmente falando, são as ordens de Monsenhor Carmona que sustentam grande parte do movimento sede-vacantista no México e no mundo. Eu mesmo descendo as minhas ordens do Monsenhor Carmona, da mesma forma que descende Monsenhor Pivarunas, Monsenhor Dávila e Monsenhor Pio Espina, lá na Argentina, e agora Monsenhor Julián Espina. Igualmente como outros bispos, como é o caso do falecido Monsenhor Daniel Dolan, Dom Rodrigo da Silva, Dom Roá, Dom Altamira e tantos outros sacerdotes espalhados pelo mundo. Ocorre que as denúncias feitas pelo padre Vergara, no México hoje, que estão públicas para qualquer pessoa ver em seu canal do YouTube, site ou outros blogs que existem por aí, têm dado uma repercussão e criado um cataclisma gigantesco em toda a esfera hispano-americana, da qual tem aumentado a cada dia. Então, uma última revelação do padre Vergara, da qual os brasileiros não estão totalmente cientes, é que muito provavelmente Monsenhor Carmona foi assassinado pela Organização dos Tecos, que visa controlar a tradição lá no México e me parece que agora também no Brasil e Argentina. E este projeto é bem antigo deles. Nós sabemos que os Tecos passaram por várias mudanças internas ao longo de sua história e a facção Teco, que hoje domina o México, é aquela que pertence à família Leânio, que se apoderou da organização especialmente depois dos anos 80, 90 e que já estava consolidada nos anos 2000. Então, quem conhece um pouco de história sobre essa questão, especialmente quem é do México, sabe que no início os tecos eram anticomunistas e contra tudo aquilo que nós vemos que é a causa da modernidade no mundo. Mas ao longo do tempo e do século XX, e especialmente quando morre o padre Arriaga, quando morre Monsenhor Carmona e outros personagens dessa geração mexicana, a família Leânio toma poder da organização no México e começa a modernizar o México inteiro. E é nesta época que é fundada a Sociedade Sacerdotal Trento, com que intuito? De apropriar-se das ordens religiosas, apropriar-se das sagrações de Monsenhor Tuque e de expandir para o México e a América Latina e Estados Unidos. As denúncias quanto a isso do padre Vergara são extremamente graves, como, por exemplo, a sagração de Monsenhor Pivarunas, que foi um acordo entre ele e os tecos, a sagração de Monsenhor Dávila, que ocorreu por causa e ordem expressa dos tecos, onde se disputou entre ele e o padre Daniel Pérez, e também a mesma coisa se aplica a Molinari, que é na Argentina, onde estão os apostolados do Mater Dei, é o Seminário Mater Dei, também conhecido como é o Retiro Mater Dei, onde nós sabemos pelas denúncias do padre Vergara que, por exemplo, o padre Ruiz, lá do México, que está lá no México, levou na batina alguns milhares de dólares há algumas décadas atrás para Molinari para comprar a propriedade de onde eles estão hoje. E nós sabemos que quem recebeu o dinheiro foi o padre, hoje Monsenhor Julián Espina, que também é teco. Então é teco para tudo quanto é lado.
e a fé católica sendo vendida dos anos 80 para frente, 90, de forma totalmente displicente. Para piorar, o padre... Quem vai suspeitar dos padres? Imagina, não, é só um padre. É um padre com uma batina de 100 quilos, não deve ter nada demais, imagina. Mas... A mala só tem coisas de Deus. Só. Então nós sabemos que rola tráfico de droga, tráfico de arma e outras coisas mais. E o padre Vergara, ele entra nessa situação com a melhor intenção do mundo e entra no final ali dos anos 90, no seminário da Sociedade Sacerdotal Trento. É ordenado em 2004, 20 anos atrás praticamente. E recentemente ele veio à tona e começou a contar tudo o que está acontecendo no México. E as últimas revelações dele são, no mínimo, algo que deveria ter gerado uma comoção mundial no clero sedevacantista, mas aparentemente ninguém fala nada. Os depoimentos das vítimas também, né, que é uma coisa assim impressionante, eu nem sei o que pensar. Assim. Se o bispo ficar em silêncio é brincadeira. É absurdo atrás de absurdo. Além da denúncia dos tecos feita pelo padre Vergara, da qual está pública e notório para todos, nós tivemos o caso de a crise de abuso sexual denunciada pelo padre Vergara, a qual existem pessoas que já foram inclusive presas por isso, já estão na cadeia, que foi comprovado pela polícia que de fato houve abuso sexual dentro das igrejas de Trento e que não era somente abuso sexual, mas também toda uma ritualística em cima disso. Coisas assim, no mínimo, né, gente que mexe com magia e outras coisas piores também. Isidro Puentes depois. O próprio Monsenhor Isidro Puente Ochoa, que é famosíssimo no modernismo, participou do Vaticano II, foi recebido de braços abertos pela Sociedade Sacerdotal Trento. É um senhor já de idade, muito antigo, que participou do Vaticano II e que fala que Bergoglio é papa, que Trento não é mais sedevacantista e que a missa verdadeira é que ele reza, que é a missa de transição. Um inferno total liturgicamente falando. E que as ordens são válidas nos... E que as ordens são válidas. E que recebeu uma meia ordenação de Monsenhor Dávila. Eu nunca vi isso. Tem. É porque ele não recebeu a segunda imposição de mão, só recebeu a primeira. Então, ele tem um problema que a missa dele era válida, mas a confissão não. Ele era meio padre. Ele era um padre material. Era um padre material. Aí agora é formal. Simplesmente Sociedade Sacerdotal Trento. Modernizou-se completamente Trento nesse último ano, 2024. Quem acompanha mais de perto sabe do que eu estou falando. E agora Trento trabalha literalmente com o Isidro Puente Ochoa, que é modernista declarado. Veio alguém do México para o Brasil recentemente, estava lá em uns franciscanos. O senhor conhece? Precisamente. É o padre Carlos Munhoz. O padre Vergara escreveu alguns documentos sobre a conduta moral do padre Carlos, especialmente referente ao sexto mandamento, e a coisa muito feia, minha gente. Não adianta botar depois um hábito marrom e fingir que nada aconteceu. Os documentos existem e a coisa é feia. Inclusive, a igreja / escola administrada pelo padre Carlos, lá no México, está sendo feita agora uma investigação sobre ela pela falsificação de documentos de finalização de curso. Como as escolas de Trento não são, entre aspas, tão legais assim, estão dando certificado de conclusão de curso para a juventude sem valor educacional nenhum. E agora teve uma denúncia e a polícia e a educação no México foi lá. Já não bastasse a denúncia de abuso contra menores, até a escola deles é falsa. Isso aconteceu esta semana, inclusive. Pagando bem que mal tem. Pagando, não, o clero de Jesus, qual é o problema? Para essa criança que... E precisamente crianças, o perigo que isto é. Depois, você tem toda essa denúncia feita pelo padre Vergara, que já tem praticamente um ano que está sem resposta de ninguém. Uma coisa terrível que está acontecendo lá. Isto aumentou ainda mais porque o padre Vergara começou a atacar a tese de Cassetiacum, da qual até agora fica sem resposta dos inimigos do padre Vergara. Ele está atualmente entre um debate com, ao mesmo tempo, o padre Romero, o Monsenhor Altamira e os Espina, o padre Vergara. E, para piorar a situação, ocorreu algo inesperado, que foi a sagração do Monsenhor Julián Espina, irmão de Dom Pio Espina, com a desculpa de que, como o Pio Espina viaja muito e tem medo de morrer, isso não estou inventando, é o próprio padre dele que disse isso, que é conhecido como Cabeça de Hierro, lá na Argentina, e que não vamos aqui sagrar o meu irmão porque eu preciso viajar por aí e dar as ordens, né? E ordenar pessoas, fazer crisma, etc. Uma desculpa bem solícita, justamente agora que Trento passa por uma crise. Para piorar ainda mais, nós temos o Monsenhor Dávila, que disse que a sagração não deveria correr. Ou seja, o reino dividido, um Trento versus Molinari. Uma coisa que ninguém pensou que iria acontecer, aconteceu. Afinal, os mexicanos já perceberam que os argentinos estão tendo muito poder. E perceberam que o México não vai se manter de pé, especialmente graças às denúncias do padre Vergara. Já vamos para um ano sem resposta. Pivo Arunas não responde, Monsenhor Dávila não responde, Pio Espina não responde, Julián Espina tampouco, e outros bispos entraram agora na polêmica, como é o caso do Monsenhor Altamira, que está mais piorando a situação do que ajudando, e outros sacerdotes no México tiveram a coragem, poucos, como o padre... o padre Dias é da Argentina. O padre Martim Bravo teve a coragem de vir à frente junto com o padre Vergara e dizer que ele foi teco, que existe organização. E a situação atual do México, e de forma bem resumida e concreta ao Brasil. Esse tipo de coisa vocês não vão entender com uma conferência nem de 2 horas, porque nós estamos tratando de horas e horas e horas e horas e vídeos e conferência e texto e documento
testemunhas, com carta, foto. Milhares de documentos, milhares de páginas somente de estudos sobre isso que o Padre Vergara disponibiliza em seu canal do YouTube, também em sites. 1% que o Padre Vergara já falou, já tinha gente morta, já. queimada na Inquisição. O Padre Vergara tem feito denúncias gravíssimas sobre Monsenhor Dávila, inclusive, né, uma coisa é necessário, não adianta, não tem como, né, não citar esses temas. Mas, veja, quando eu cheguei. Agora eu posso falar porque bem já é público, né? Quando eu cheguei no México, a primeira coisa que me falaram, inclusive virou uma piada no nosso meio, o pessoal mais de elite, nossa, que, olha, eu cheguei no México e a primeira coisa que falaram, Padre Lucas, mira, porque lá já me tratavam como padre antes de eu ser padre, porque eles, né, o México tem essas coisas. Padre Lucas, mira, eu vou contar a você quem é Monsenhor Dávila. Monsenhor Dávila se pinta as unhas. E eu falei, o quê? Sim, você pinta nas unhas, toda a gente não sabe, a casa pública, e coisa assim, aqui, toda na renta TNI, usando uma loucura. E eu escutei muita coisa no México. Para quem não entendeu, basicamente o padre que, né, não foi um só, foi vários que me falaram, que o Monsenhor Dávila pintava as unhas. Bem, não existe justificativo para não pintar as unhas. Vai falar o quê? Que a unha pintada, você vai pintar a unha de vermelho porque é festa de Marte, liturgicamente? Isso não existe. Não tem desculpa você pintar a unha, ainda mais se você é padre. E o pior é o seguinte, é que uma das últimas cartas da qual o Padre Vergara escreveu, o Padre Vergara falou claramente, olha, Monsenhor Dávila, eu tenho conhecimento, tem relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, inclusive o próprio Padre Daniel Pérez Gomes, que é o superior de Trento, da qual muito carinhosamente Monsenhor Dávila chama de Denis. Abreviação de Daniel, um apelido carinhoso, muito afável, muito amável, que um bispo dá ao superior de Trento. É uma sacanagem, não ironicamente, é uma sacanagem, o nome teológico para isto é sacanagem o que está acontecendo, é a maior sem-vergonhice clerical, quer dizer, sempre, o clero sempre consegue surpreender, sempre consegue superar, evidentemente, mas do meio hispânico, sede vacantista, isto é a maior sacanagem que existe, e ninguém está falando nada, tá tudo numa boa, qual o problema? O bispo ali tem o superior de Trento, que é namorado dele, pinta a unha, pega dinheiro, criança abusada, Monsenhor Isidro, livro do Padre Sanz, queima livro do Padre Sanz, queima livro do Maurice Pinet, queima livro do Compor contra a Igreja. Fala que é mais sede vacantista, fala que as ordens são válidas, não brigamos, então... E um inferno na terra, e ninguém diz nada, ninguém fala nada, e não vamos rezar, para que tudo acabe bem. Essa situação, e agora tá vindo gente de Trento aqui no Brasil, e recebido com como se fosse orgulho, com glória, Jesus Cristo, como se fosse descendo do céu, tirando fogo. Impressionante. Então, a pessoa nem sabe quem que é. Nem imagina. E essas notícias não chegam no Brasil. Então, senhores, sobre a questão do México atualmente, não é possível resumir aqui a situação inteira. Para eu explicar todos os pormenores, eu tenho que escrever um texto enorme, assim, isto. Mas, em geral, a denúncia do Vergara chegou a patamares nunca antes vistos. A coisa já foi para um nível de baixaria mesmo. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia descobrir, através de um padre, qual que é o apelido carinhoso do bispo que deu pro padre, e que bispo que pinta a unha. E isso no meio sede vacantista. Então a gente sabe que no modernismo é pior ainda do que isso. Mas o modernismo, né, até ele deve ficar escandalizado com o meio sede, especialmente no México. E todo mundo sabe, o clero sabe, todo mundo está sabendo disso, mas ninguém fala porque não vamos nos meter em polêmicas, vamos rezar o nosso rosário, especialmente para Santa Teresinha, para abençoar o nosso santo clero. Ajude com o dízimo, por favor. Então, ninguém denuncia, ninguém fala nada. O clero literalmente já se vendeu há muito tempo. E nós temos um problema gigantesco que é a maior congregação, literalmente, do México, auxiliada por Molinari e a CMRI Spokane e todas as suas filiais, seja na Europa ou em outras partes do mundo, até mesmo na Rússia, que a CMRI tem missão, com um problema gigantesco, moral, doutrinal, civil, inclusive, pela questão criminal, de abuso de menores e questões, etc. E o máximo que eles conseguem fazer para parar isso é o quê? Ameaçar a vida do padre Vergara, seja a ligação, suborno, $67 mil. E literalmente tentar, assim, prender, matar, destruir qualquer pessoa que fale contra eles. Bem, o México está numa situação de penúria absoluta e é triste eu ter que falar isso aqui depois de ter lido, não é, um capítulo do Padre Arriaga. Ele que defendeu o sedivacantismo, criou o sedivacantismo no México, ele com um grupo de estudantes mexicanos, especialmente fortemente anticomunistas, depois com o Monsenhor Carmona, e resultado, assassinaram o Monsenhor Carmona, assassinaram também outros membros que lutavam ao lado do Padre Arriaga, e o Padre Arriaga esquecido, e agora quem tomou conta da situação é o Denis, que é o superior de Trento, o Padre Daniel Pérez Gomes. Me perdoem aqui a baixeza de termos o namorado dele, que é o Monsenhor Dávila, e isso aqui não é calúnia, isso não é calúnia, todo mundo lá sabe, isso não é uma calúnia que o Vergara inventou. Quando eu cheguei no México, a primeira coisa que me falaram foi isso, e não foi nem o Padre Vergara que me disse, foi outro padre, que outro padre confirmou depois, e outros padres depois me confirmaram também. É uma coisa pública e notória, e ninguém fala nada, e ninguém tá nem aí. E não é que o clero não sabe. Não, todo mundo sabe, mas prefere guardar silêncio. E, literalmente, a igreja sendo feita de um bordel, de um prostíbulo. Isso está pior do que uma casa de tolerância. Isso já virou
Já virou um ritual pagão, com todo o respeito da palavra. E resultado, isso vai aumentando, aumentando, aumentando. O padre Vergara todo dia está fazendo denúncias sobre infiltração, maçonaria, destruição da fé católica no México, tese de cacitiaco, degeneração, problemas de processo, crimes que são cometidos, a decadência absoluta e total, Monsenhor Isidro Puente, que com todas as suas particularidades, todo dia o padre Vergara aparece com um novo documento, um novo texto, um novo livro, um novo artigo. Ele está tendo cada vez mais visibilidade, cada vez mais apoio, não somente no México, mas também de outras partes do mundo. Tem pessoas na Espanha que estão apoiando, na Colômbia, na Argentina, no Brasil especialmente. Saludos desde o Brasil, padre, inclusive. E também nos Estados Unidos. E o clero não sabe como responder. E uma situação que começou entre um atrito entre o padre Vergara e o Daniel Pérez, por questões internas de Trento, acabou virando uma crise global. E bem, já se passou praticamente um ano desde que isso se iniciou, e não me parece que irá parar tão cedo, e só Deus sabe como nós vamos estar em 2026. Porque se tudo que começou em 2024, graças ao Vergara, a denúncia que ele fez, chegou a tal patamar hoje em dia, em 2025, nesses 2 primeiros meses, apenas imagine como estará a coisa em 2026 se nada for feito. Já adianto, nada será feito, porque o clero não vai se pronunciar. E a única opção que eles possuem é tentar subornar o Vergara, ameaçar a vida dele ou tentar assassiná-lo, coisa que já tentaram fazer, inclusive. É a única solução que eles têm. Matar, prender e perseguir. Para quê? Para manter os seus luxos e os seus vícios de pé. Este é o estado decadente absoluto do clero mexicano, da qual só está nessa situação porque se esqueceram do padre Arriaga, de Monsenhor Carmona e de todo o movimento estudantil mexicano em defesa da pátria, em defesa de Deus e em defesa da nação mexicana contra os abusos do liberalismo, do comunismo e tantas outras heresias e falsas religiões. E de onde vem isso aí, padre? Essa questão da bispolatria, daqueles leigos que ficam idolatrando, não vamos falar, não vou ver este bispo, essas coisas que ele está fazendo, mas vou continuar com ele, vamos só comungar e vamos para casa. É muito simples. Isso nasce após o Vaticano II, com grupos como a Fraternidade e outros locais idênticos e bem parecidos, a qual você não tem mais Roma, você não tem Rota Romana, você não tem mais Papa, você tem um sede-vacantismo, você tem uma desolação completa, e o chefe visível, entre aspas, é claro, e a autoridade máxima vira o bispo. Ou seja, você não pode mais contar com uma diocese, você não pode mais contar com um convento, com um colégio, com um seminário, com uma rota romana, com cardeais, com arcebispos. Não, você tem o quê? Algumas pessoas com ordens válidas, bispos e sacerdotes, que mantêm os sacramentos de pé. Acontece que os sacramentos foram usados como uma arma para fazer reféns. Ou seja, se você falar mal do padre do bispo aqui, você não vai comungar. Isso aconteceu no Brasil, inclusive, tristemente. E assim nasceu essa bispolatria, essa clerofilia, se me permite o termo, inclusive, doutor. Ou seja, esse amor desordenado, pervertido pelo clero, de que o clero não peca, o clero é imaculado, o clero está acima de Deus. Esta situação. Por quê? Porque o que importa é a missa, o que importa é comungar. E o resultado católico vira um comungador. O ato religioso do católico não é mais aprender a doutrina e defender a doutrina de Cristo, a fé, participar dos sacramentos, a vida de penitência, de leitura, de oração, de caridade, de mortificação da carne, dos sentidos. Não. O ato religioso do católico nesse meio é ir à missa, comungar, repetir. E é um comungador, é uma crise de comungatórios. É isso, o católico ele comunga, ele não faz absolutamente mais nada. Então, e fechar os olhos às denúncias do padre Vergara. E falar que é tudo mentira, tudo calúnia. E bem, a polícia viu que não era mentira nem calúnia. De fato, prenderam inclusive um abusador lá. Os filhos e as mães lá sofreram. Um estado de calamidade e o clero completamente calado. E os senhores sabem muito bem de quem eu estou me referindo aqui agora. Os bispos e padres que não disseram uma palavra e que trabalham com grupos relacionados a Trento são culpados de cada um dos crimes que são cometidos em Trento pela omissão que estão praticando culposamente no momento. Então, se você conhece um padre ou bispo que trabalha com CMRI, Trento ou o pessoal lá da Argentina, especialmente Molinari, todos vocês são igualmente culpados por não denunciarem esta desgraça que está acontecendo e o sangue dos inocentes cairá sobre vocês infalivelmente. Nesta vida ou na próxima. Pelos crimes cometidos contra a fé, contra a moral e especialmente contra as crianças que são abusadas no México e outras partes do mundo. E a CMRI tem tradição disso, inclusive. Antes mesmo que Trento e o Denis começassem a fazer isso. Impressionante. Impressionante. Não sei se o doutor tem um comentário sobre isso. Isso é um pequeníssimo resumo. Não, se pensa bem, você é pai de família, você é mãe de família, você vai lá para uma festinha de Trento, né? Festinha do padre e tal, fogueira de São João. O padre vai e me dopa todo mundo, faz coisas que... Até o diabo duvida. Manda uma carta para o seu bispo. Não, quem que vamos recorrer? Vamos recorrer ao bispo. O bispo faz o quê? Silêncio, vamos orar, e cala a boca, persegue quem faz alguma coisa contra. É brincadeira. Esse é o nível da situação. Mas você vai fechar os olhos a isso e vai continuar comungando sem pensar
Você virou uma pessoa fria, sei lá, algum problema psicológico. Você renegou a própria alma e virou um mineral. Esse é o seu estado. Você renegou a humanidade, agora você é um protozoário. Esse é o seu estado de vida hoje. Meus parabéns, você é um protozoário que comunga. Você que é da CMRI, você tem que ter algum peso na consciência de você tem que cobrar seus padres, seus bispos, de dar um pronunciamento público sobre essas coisas. Porque são denúncias feitas por famílias católicas que confiavam nesses padres e está sendo acobertado por Pivarunas, por CMRI, pelos bispos Tondável, tudo sendo acobertado. E você, o padre vem aqui e fica defendendo o CMRI como se fosse uma coisa santa, e não está com a verdade, entendeu? Tem que cobrar esses padres para fazer alguma coisa. Não adianta você querer virar sede vacantista e fechar os olhos a esta realidade que está aí. A crise é universal, não é só no modernismo. O sede-vacantismo também é um sintoma da crise. Nós somos uma tentativa de salvar aquilo que está pegando fogo, basicamente. Entretanto, existem aqueles que entram no pastoril de Cristo vestidos como ovelhas, mas são lobos. E é exatamente o que está acontecendo lá no México. Nesse caso, são como chacais mexicanos. São animais selvagens das estepes ali do México que atacam o rebanho do Senhor. E é exatamente o que está acontecendo. É muito triste tudo isso. O que nós podemos fazer é, evidentemente, ajudar o Padre Vergara, seja com nossas orações ou financeiramente igualmente, e dar todo o nosso apoio nas denúncias que ele está fazendo, nos seus textos, nos seus vídeos, nas suas conferências, em suas chamadas. O doutor fez um ótimo trabalho ensinando também o povo do México a questão doutrinal, seja da Semana Santa ou da Tese de Cassitiacum. Vários vídeos do Dr. Yuri já estão disponíveis, inclusive no canal oficial do Padre Hernan Vergara, legendados em espanhol, e também tem feito ótimas conferências com o Padre Hernan sobre temas relacionados à infiltração na igreja, especialmente sobre a Tese de Cassitiacum, que é outro tema também sensível em Trento, que cada vez mais está sendo dominada por qualquer tendência religiosa, menos pelo sede-vacantismo. Então é um local que você tem tudo, desde bruxaria, não ironicamente, dessa vez não é piada, tem bruxaria de fato lá dentro, não que seja aquele tipo de acusação como alguns bispos fazem, ele é bruxo, não, estamos falando de bruxo mesmo, lá dentro tem. Estamos falando de Tese de Cassitiacum, abuso de menores, teco-maçonaria, juramento secreto, lavagem de dinheiro, tráfico de droga, tráfico de arma, sobe-se lá mais do que dentro. Esse é o povo que pega nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e levanta na rocha lá e finge que está tudo bem. E o fiel burro igual uma porta, vai lá e fala: meu Padre de Jesus, ele claramente é um Deus na terra, vou dar todo o meu dinheiro para ele, se necessário até mesmo a minha esposa e filho, coisa que acontece no México também, tá? Deixando bem claro. Mas, padre, eu sei que o povo mexicano vai acordar disso daí, tá acordando já. Está acordando. E quando ele acordar vai ser feio, que vai ser a fúria espanhola, vai ser feia. Já existem algumas capelas de Trento, eu tenho notícia, que já estão ficando vazias porque o povo está abandonando. Capelas famosas, estou falando aqui da 8 de julho, inclusive. E outras capelas que estão ficando vazias porque o povo já percebeu a falcatrua que isto é, graças ao bom Deus. As ovelhas estão saindo desses lobos. Então por isso que dizem, é um dever de caridade, onde estiver o lobo, gritar, alheis o lobo. Então é isso. E nós pensávamos que era só no México, não. É México, Argentina e Estados Unidos, especificamente Spokane. Este é um resumo bem grosseiro, bem resumido, bem sintético da questão do México. Eu recomendo a todos que se inscrevam e assistam os vídeos do Padre Vergara sobre essa questão e leiam os documentos que ele publica também. Tem coisa inédita, então existem vídeos do Padre Vergara de 5 horas. 5 horas, 3 horas, só de explicação de problemas internos no México. Eu não consigo dar conta de explicar pormenorizado cada ponto, mas deu ao menos para atualizar o público brasileiro das questões atuais. Auxiliem o Padre Vergara, ao menos com as suas orações, é o mínimo que ele merece. E não merece também, mas precisa, porque ele está de pé, graças a Deus, porque existem muitas pessoas orando no México por ele. Porque ele começou sozinho essa luta. E nós fomos auxiliando ele pela graça de Deus. E tomara a Deus que o Padre Vergara consiga a vitória contra esses anticristos do México e que, novamente, a memória do Padre Arriaga retorne. Ele era o único seminarista em Trento que visitava o túmulo do Padre Arriaga. Era proibido, inclusive. De todos os seminaristas de Trento, ele é o único que tinha uma memória do Padre Arriaga, que lia o complô e que visitava o túmulo, que está hoje abandonado, inclusive. Só por isso o Padre Vergara tem essa força de lutar contra, porque ele teve amor à doutrina. Mesmo com todas as debilidades que um mexicano pode ter nessa situação, ele perseverou por causa da fé. E está vencendo o dragão porque se banhou no sangue do Cordeiro. Essa situação no México, sempre que aparecer uma calamidade maior, nós vamos fazer atualizações, mas está cada dia mais crítico. Não existe um dia que a situação no México não piore, e agora se está, sim, internacionalizando, especialmente na Argentina e outros países. Rezemos, a situação é muito pior do que eu estou descrevendo, é muito mais trágica do que nós estamos dizendo aqui. Não há previsão para que isso acabe, e nós sabemos que não vai acabar bem. Essa situação não vai acabar bem, e eu prevejo até mesmo derramamento de sangue. Porque o Padre Vergara tem muitas ameaças e rezemos para que, se o pior aconteça com ele, pelo menos que ele tenha a graça de morrer mártir. Porque ele sofre muita perseguição, inclusive ameaças contra a própria vida dele. Mas esse é o preço de cada pessoa que defende a verdade. Ser perseguida
presa, torturada e, por fim, assassinada. É o preço que todo sacerdote nessa época, cedo ou tarde, em grau maior ou menor, vai ter que passar. E quem segue a Cristo e é padre, sacerdote, tem que ter ciência disso. Cedo ou tarde, a cadeia, a prisão, o escárnio, a tortura, a morte e tudo aquilo que o demônio pode fazer contra você, ele irá fazer. Senhores, a situação não é bonita, é bem grave. Rezemos para o melhor, mas nos preparemos para o pior. Essa é a situação atual do México. Muito obrigado, padre. Salve Maria, então. Salve Maria, povo católico da terra de Santa Cruz.